Descubra a quantidade necessária de pontos para a permanência do Vasco na Série A. O Vasco da Gama busca escapar da zona de rebaixamento e disputará metade dos jogos restantes do Campeonato Brasileiro Rio em casa. A derrota por 1-0 para o Flamengo no último domingo empurrou o Vasco de volta ao Z4, graças aos resultados da 28ª rodada. Com apenas 10 partidas restantes para o término do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Ramon Dias necessita de, no mínimo, mais 15 pontos para alcançar a pontuação considerada segura para permanecer na Série A. Como fator encorajador, a torcida pode observar a melhora da equipe durante o campeonato. Nas últimas 10 rodadas, por exemplo, o Vasco conquistou 5 vitórias, 2 empates e sofreu 3 derrotas. Os 17 pontos obtidos seriam suficientes para evitar o rebaixamento se a equipe mantiver o mesmo desempenho daqui em diante. Além disso, metade dos próximos jogos ocorrerão no Rio de Janeiro, contando com o apoio da torcida, inclusive o encerramento da competição diante do Red Bull Bragantino. Confira a sequência de partidas do Vasco no Brasileirão. Vasco vs Internacional, 26/10, em casa. Goiás vs Vasco, 29/10, fora. Cuiabá vs Vasco, 2/11, fora. Vasco vs Botafogo, 5/11, em casa. Cruzeiro vs Vasco, 8/11, fora. Vasco vs América Mineiro, 12/11, em casa. Atlético Paranaense vs Vasco, 22/11, fora. Vasco vs Corinthians, 26/11, em casa. Grêmio vs Vasco, 29/11, fora. Vasco vs Bragantino, 3/12, em casa. A partir do confronto com o Atlético Paranaense, as datas dos jogos ainda serão confirmadas pela CBF. 6 dos próximos 10 oponentes do Vasco encontram-se na parte inferior da tabela de classificação. Atualmente, o time de Ramon Dias possui 30 pontos e ocupa a 17ª posição, um ponto a menos que o Goiás, 16º colocado, e a mesma pontuação do Santos, 18º colocado. Se inscreva no canal e fique por dentro de todas as notícias do Vasco.